essa apresentação ela vai falar sobre a vulnerabilidade à extinção, no contexto da conservação, da biologia da conservação, dos grandes problemas que se busca contornar, né, mitigar, é a questão da extinção das espécies. A conservação ela é buscada nesse sentido de fazer com que as coisas elas permaneçam por mais tempo. E a manutenção da biodiversidade ela é um caminho, né, a ser seguido para alcançar esse objetivo da permanência da vida na Terra. Então, nessa apresentação a gente vai entender um pouco sobre as organizações que existem e que buscam estudar a biodiversidade, classificar os organismos em categorias de acordo com a vulnerabilidade bom, trabalhar estudando as características biológicas de modo geral para pensar na conservação desses organismos e propor então planos para conservá-lo, né, os planos de ação. Então, existe uma lista vermelha que é atualizada constantemente pela IUCN, que é a instituição, a organização, deixa eu ver aqui, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Ela foi fundada em ligação com a ONU e desde então espécies são mencionadas, adicionadas a essa lista, junto com uma série de características dessas espécies e uma categoria que vai dizer se aquela espécie ela apresenta risco de extinção. As listas são bastante importantes, elas são indicadores críticos da biodiversidade. A IUCN a nível mundial, essa lista vermelha é a nível mundial, e são bastante importantes nesse contexto da conservação. O processo de criação das listas vermelhas aí, elas demandam muitos estudos, né? Primeiro, o básico, né? Para partir de algum lugar, a gente precisa de dados. O pessoal que trabalha com as listas, eles precisam de dados primários, né? Ou dados que sejam secundários, para serem trabalhados e aí avaliar o estado da espécie e então alocar a espécie numa categoria de ameaça, que é o terceiro passo. Aí a documentação e publicação para estar na lista vermelha e aí depois pensar em ações para a conservação da espécie, para que ela não seja extinta definitivamente, ou que não avance de uma classificação ruim para uma pior ainda, e buscando, na verdade, a regressão, né, para que ela se encontre nas categorias menos preocupantes. Existem características biológicas, características ecológicas, que indiquem se a espécie é mais vulnerável do que as outras. E a gente sabe que existem sim características biológicas, sejam elas ecológicas, sejam elas comportamentais, existem características que nos dizem se aquela espécie ela vai sofrer mais risco, se ela sofre mais risco por se comportar, por ser da forma que é. São várias características. Esse gráfico aqui, ele mostra algumas características da espécie ou da população ou do indivíduo, tudo, que alertam esse grau de vulnerabilidade. Em vermelho significa
nesse gradiente aqui, em vermelho significa que o risco à extinção, a vulnerabilidade é bastante alta. As cores mais claras aqui já indicam uma vulnerabilidade menor. E as características, a gente pode observar o tamanho da população, que vai refletir a variabilidade genética. Populações muito pequenas têm uma tendência a maior vulnerabilidade. A distribuição geográfica, se muito restrita, se a espécie só ocorre em locais específicos, maiores as chances também das espécies que ocorrem em locais específicos serem extintas do que as espécies que têm uma distribuição muito mais ampla, uma distribuição cosmopolita, por exemplo. A taxa reprodutiva também indica, a taxa reprodutiva muito baixa. Então, ninhadas pequenas e espécies que têm as ninhadas em períodos específicos, ou que a gestação é extremamente demorada, então as ninhadas elas vêm com uma maior demora, né? Tem um tempo maior entre uma ninhada e outra. Então, uma taxa reprodutiva baixa, ela indica uma maior vulnerabilidade. Potencial de dispersão baixo também pode aludir a uma menor vulnerabilidade, a uma maior vulnerabilidade, desculpa. Requerimento de habitat, espécies que são especialistas, por exemplo, que são especialistas na utilização de um determinado recurso. Essas espécies, então, elas vão sofrer muito mais se ocorrer algum desastre, algum evento aí que faça com que esse recurso ele suma do local onde a espécie habita. Então, se a espécie é especialista, a chance dela ser extinta, caso o recurso não se tenha, não haja mais disponibilidade daquele recurso, é muito maior do que uma espécie generalista, que já tem uma ampla variedade, por exemplo, no contexto alimentar, da dieta, né, variedade de alimentos. Bom, então, voltando, se a espécie, por exemplo, ela precisa de um espaço, o espaço onde ela vive, o ambiente que ela precisa para viver é pequeno, ela não tem necessidade de um ambiente bem grande, com uma variedade de micro-hábitats, por exemplo, um ambiente que precisa, mas é mais na questão do tamanho mesmo, né? Se ela precisa de um ambiente muito maior é a vulnerabilidade, maior seria o risco. Se a espécie é bastante isolada, tipo espécies em ilhas, as espécies em ilhas, elas têm uma maior taxa de vulnerabilidade, uma maior vulnerabilidade. As ilhas têm alto grau de endemia. Muitas espécies que só ocorrem em ilhas e, bom, a ilha é um local isolado e qualquer coisa que aconteça ali naquela ilha vai extinguir uma espécie de uma vez. Não extingue uma população só, vai extinguir de uma vez aquela determinada espécie, porque ela só ocorre ali naquela ilha, ela é bastante isolada, né? Então é uma população ali, ou poucas populações na ilha. Vulnerabilidade, então, tamanho do corpo. Animais pequenos têm menor chance de possuírem vulnerabilidade alta. História de vida. Se o ciclo de vida ele é pouco complexo, então há menor chances também da espécie ser extinta. Espécies que são noturnas também têm menor chance de serem extintas, tem a ver com o período de atividade noturno e diurno. Espécies que são posicionadas na base da cadeia trófica, que tem meio que conseguem a energia
uma energia que, digamos assim, que é limpa, que já não passou de um animal para o outro, que estão na base da cadeia trófica, esses animais têm menores chances de serem extintos, né? A vulnerabilidade é mais baixa do que animais que estão no topo e já concentram que perdem grande parte dessa energia para o meio, porque a energia, quando passa de um corpo para outro, grande parte dela é dissipada em forma de calor, e esses animais também acumulam uma série de compostos também que não são tão interessantes assim para a sobrevivência deles. Por exemplo, a gente tem a questão do tamanho da população e a variabilidade genética. As ararinhas azuis, elas foram extintas da natureza, mas existem cerca de 180 ararinhas, isso em cativeiro, e elas fazem parte de planos aí de ação para a reintrodução dessas espécies na natureza. Mas a informação aqui é que essas populações são minúsculas e elas existem em cativeiro. A vulnerabilidade é muito maior, então, do que a arara azul, por exemplo, que já tem uma população maior, né, e maior variabilidade genética, que é importante. A distribuição geográfica também, espécies que são mais restritas têm uma maior chance de serem extintas, tipo o gato do mato, que tem uma distribuição bem pequena, em comparação com a onça pintada, que já tem uma distribuição maior. Então, quanto a essa característica específica, a vulnerabilidade ela é maior em animais com distribuição restrita. Mas é claro que, tipo, aqui a gente está analisando característica por característica. E quando os animais são estudados para serem classificados em uma determinada categoria, são consideradas muitas características, né? São consideradas, feita uma visão ampla em relação à espécie. Então, muitas características vão dar aí a classificação. A taxa reprodutiva também. As arpias, por exemplo, elas têm filhotes de 2 a 3 anos, a cada 2 a 3 anos, isso em ambiente estável, e são pouquíssimos. Já o pato do mato, ela já tem, ele é estrategista e tem uma prole muito maior e conseguem aí ter as ninhadas com mais frequência. Então, a taxa reprodutiva baixa, ela vai aumentar a vulnerabilidade daquela espécie. Potencial de dispersão em animais. O kiwi, por exemplo, é uma ave que não voa. Isso é bastante limitante. Então, o potencial de dispersão dessa espécie comparado com o marreco brasileiro, por exemplo, é muito baixa. Então, também é baixo aí seria alto o risco de vulnerabilidade. Já as sementes, a dispersão das sementes que são bem maiores e que precisam, por exemplo, que são dispersas por zoocoria, são dispersas aí dessas formas que são mais improváveis, digamos assim, ou são menos frequentes em relação à anemocoria, que é a dispersão pelo ar, que é muito mais provável, tudo. Então, essas plantas que são dispersas, que possuem sementes maiores, elas têm uma vulnerabilidade muito mais alta do que aquelas que são facilmente dispersas pelo vento, por exemplo. O requerimento de hábitat, espécies especialistas e generalistas. O PREA, ele é extremamente generalista, ele se alimenta de muitas coisas e, bom, sobrevive a muitas coisas. O rato da taquara, ele é endêmico
do Maranhão, né? Parece que é do Maranhão e ele é especialista, então provavelmente a utilização dos recursos por ele é bastante limitada a dois tipos de recursos, a um ambiente bastante específico, tem uma vida específica e aí a vulnerabilidade é muito maior para esses animais. O tamanho da área de vida, a área de uso, né? O espaço necessário para esses animais também indica a vulnerabilidade, né? Então, se precisa de um ambiente muito grande, né? O que é muito mais complexo, o que vai com certeza dar muito mais facilmente de cara com predadores ou com competições, né? Então, o risco de vulnerabilidade é bem maior. Se o espaço for menor, pequeno, a vulnerabilidade é menor. No caso da onça pintada, por exemplo, que precisa de um espaço enorme para sobrevivência. O tamanho do corpo também diz muito. Animais com alta vulnerabilidade geralmente são maiores. Animais mais difíceis de serem extintos bom, animais com vulnerabilidade, com a menor vulnerabilidade geralmente são menores. É algo que foi observado, né? E história de vida complexa, animais de um ciclo de vida mais simples, elas têm menor vulnerabilidade. Então, algumas borboletas, tipo a monarca, ela tem um ciclo de vida muito complexo, ela migra e tudo. Então, para completar tudo isso e sobreviver a tudo isso, é necessário muitas coisas. E por isso a vulnerabilidade é bastante alta para essas espécies. Qualquer coisa que der errado já era e bota em risco aí toda a população. A história de vida em plantas também, assim como nos animais, quando a história de vida, o ciclo de vida, ele é bastante complexo, a vulnerabilidade à extinção é muito mais alta. Então, plantas que precisam de interações, como a polinização, que são ou na dispersão de sementes, tem sementes grandes também, que precisam de vários hábitats, isso aumenta a vulnerabilidade. Já outras espécies com um ciclo de vida mais simples, que não necessitam de tanta coisa para sobreviverem, reproduzirem, deixar os descendentes, tudo, essas espécies têm um menor risco. O ciclo de vida, se noturno ou diurno, no caso dos lêmuros, os noturnos, menor vulnerabilidade à extinção. Os diurnos já têm uma maior vulnerabilidade. Pela noite, poucos animais se arriscam, né? Tem esse tipo de comportamento noturno. Pelo dia já existe bem mais competição, predação e por aí vai. Então, animais noturnos têm uma menor vulnerabilidade. A posição na cadeia trófica, que tem a ver com esse acúmulo de poluentes e a energia sendo dissipada, precisam se alimentar bem mais, e geralmente precisam de uma grande área de vida. Então, animais no topo dessa cadeia, como uma jaguatirica, tem uma maior vulnerabilidade. Uma cutia já tem uma menor vulnerabilidade, um animal que se alimenta, acredito que principalmente de matéria vegetal. Mas as espécies, elas, é o que eu tinha mencionado, elas têm várias características, né? Não dá pra utilizar de uma característica e classificar a espécie numa determinada classe de acordo com uma característica só. Então, não funciona assim, né? O exemplo aqui da pantera
da onça-pintada, pantera onca, são animais noturnos. Então, atividade noturna, menor vulnerabilidade. Mas é um animal de topo da cadeia, então isso é preocupante. Precisa de uma maior área de vida, que também é preocupante. Uma distribuição ampla, que já não é classificada numa vulnerabilidade grande. São generalistas, o que é melhor. Já o gato palheiro, são várias características, então, né? Um animal noturno, ele é do topo de cadeia, são características não muito interessantes para a questão da vulnerabilidade. Precisa de uma menor área de vida, são distribuídos geograficamente de forma ampla, o habitat mais restrito. Então, são várias características e aí precisa, para determinar a categoria de ameaça, precisa analisar tudo isso. Então, aqui algumas categorias e critérios nessa tabela. As categorias de ameaça são utilizadas pela IUCN, mas também por outras listas. Pouco preocupante, quase ameaçada. Pouco preocupante é uma espécie que não apresenta vulnerabilidade, assim, de forma em relação às outras, observando as categorias citadas, as características citadas. Quase ameaçada é uma espécie com alta probabilidade de ser classificada como ameaçada num futuro próximo. Espécies vulneráveis, então, quanto à taxa de redução populacional, de 30% a 50% de declínio populacional. Distribuição geográfica, a extensão da ocorrência, área ocupada. Se a área ocupada é pequena também, a extensão de ocorrência é bem grande. E a área ocupada também pequena, né? Isso já vai aumentando a vulnerabilidade. Então, a extensão de ocorrência, mas a área ocupada de 500 km², bem menor, e isso vai indicando a maior vulnerabilidade. Tamanho populacional também, se for menor de 10.000 indivíduos maduros, ou ainda pior, menor que 2.500 ou menor de 250 indivíduos adultos. Isso vai indicar uma maior vulnerabilidade. Restrições populacionais, então, de 1.000 indivíduos maduros ou área ocupada de 20 km², juntando aí essas características, também vai indicar a probabilidade de extinção na natureza. Então, é feito aí os cálculos, tudo. Então, ao menos 10% de chance nos próximos 100 anos, a espécie está vulnerável. 20% em 10 anos ou 5 gerações é ameaçado. E criticamente ameaçada se ao menos 50% em 10 anos ou 3 gerações for extinta na natureza. E aí tem as classificações que são bastante problemáticas, que já é a espécie que está extinta da natureza, mas ainda são alguns indivíduos são criados em cativeiros ou são cultivados no caso das plantas, mas não está no habitat natural, não está na natureza. E extinta totalmente é a espécie que foi extinta da natureza e também não existe em cativeiro. Então, aqui algumas categorias de ameaça. A espécie pode não estar avaliada, o que é bem frequente, por exemplo. A espécie não passou pelo processo de avaliação do risco de extinção. Se sabe pouca coisa em relação a uma determinada espécie. Ou a espécie nem é conhecida, não foi descrita. O que é muito provável também, né? O que acontece bastante. Daí a classificação é essa, não avaliada. O que é bem triste, né? Porque para se pensar num plano de ação, é preciso entender o risco dessas espécies. Não aplicável quando o táxon é considerado inelegível para avaliação em nível regional. Aqueles táxons que são introduzidos, vagantes, de distribuição marginal. E dados insuficientes quando não há informações suficientes para categorização de risco de extinção, que é bem frequente também. E aí aqui a gente já tem as categorias de ameaça
desde menos preocupante até totalmente extinta, são as categorias que a IUCN trabalha e outras listas também. Então, aqui esse gráfico ele também é bastante interessante porque ele mostra uma proporção, ele mostra aqui a relação das espécies ameaçadas por bioma, mas ele divide entre espécies endêmicas e não endêmicas. E geralmente espécies endêmicas, elas têm uma maior chance de serem vulneráveis. Então, nos pampas, por exemplo, em vermelho escuro, as espécies endêmicas ameaçadas no bioma, quase meio a meio, né, das 78 espécies. Na Mata Atlântica, 593 espécies, a suma maioria ameaçada, a maioria são espécies endêmicas, o que é muito, muito preocupante. No Pantanal, algumas espécies são endêmicas, no Cerrado, muitas espécies endêmicas são ameaçadas, então a gente vê que essa questão da endemia é relevante e ela alavanca a vulnerabilidade da espécie. No caso das espécies marinhas ameaçadas, todas são endêmicas. Esse gráfico ele já relaciona aqui os vetores de ameaça das espécies continentais e as espécies marinhas. Para as espécies continentais, a agropecuária é um dos principais vetores de ameaça. A expansão urbana, a produção de energia, poluição, são atividades humanas que vêm impactado bastante as espécies continentais. As marinhas também têm uma série de atividades humanas, como a pesca e a captura, a transporte, o desenvolvimento dos transportes, a expansão urbana, a poluição, são fortes vetores de ameaça. Então, os vetores mudam, mas, assim, é pela ação humana. Isso não muda, principalmente. No bioma cerrado, que é o bioma que a gente vive, a gente tem aqui a agropecuária sendo responsável por grande quantidade de espécies aí ameaçadas. Produção de energia, caça, captura. Então, essas coisas que são desenvolvidas e não se pensa na sustentabilidade, não se pensa na conservação da biodiversidade, são feitas sem nenhum tipo de plano, né, para a conservação, alavancam a vulnerabilidade das espécies. Uma questão interessante é a das unidades de conservação que são propostas, são criadas, são extremamente relevantes na ideia das espécies ameaçadas, né, por conta das espécies em ameaça. Então, a presença de unidades de conservação, nesse gráfico aqui, ele está sendo relacionado com cerca de 732 espécies ameaçadas de extinção. Muitas espécies ameaçadas de extinção, acredito que no Brasil, né, ou em alguma região do Brasil, elas estão em ambientes que são unidades de conservação, que são ambientes que provavelmente por conta dessas espécies, numa estratégia de conservação, foram criados e bom, são bastante importantes. Provável ocorrência de uma unidade de conservação, aqui são 272 são dados desconhecidos e 139 não ocorrem em unidades de conservação. Aqui um exemplo de
de um mamífero descrito num livro de indicador, né, de ameaça para mamífero, no caso. Aqui a gente tem o tucutuco, que é um rodente, e aqui a gente tem as pessoas os pesquisadores que ajudaram a classificar, que foram importantes para a classificação do animal. E aí vai ter uma série de informações, então, nesse livro sobre essa espécie. A justificativa apresentada, algumas avaliações adicionais, vai falar sobre a distribuição geográfica. A espécie ocorre numa distribuição, ela tem uma distribuição bastante limitada, muito específica, o que contribui para o aumento da vulnerabilidade da espécie. São conhecidas duas subpopulações que representam unidades evolutivas distintas, e a população está diminuindo, a tendência populacional é de declínio, o que torna a espécie ainda mais preocupante, né, na questão da ameaça de extinção. As ameaças nos últimos anos são quanto à paisagem natural da região da espécie. Ela vem sofrendo muitas modificações com a urbanização, com a mineração de areia, com a introdução de animais domésticos, que provavelmente aumentam a predação do tucutuco, que é uma espécie que não estava preparada, adaptada para essa modificação toda causada pela ação humana. Como resultado dessas modificações, o habitat nativo tem ficado fragmentado e destruído. A perda do habitat, então, tem contribuído para o aumento, né, para essa classificação de ameaça que é dada para o tucutuco. Tanto a perda do habitat como o processo de fragmentação podem reduzir o tamanho da população, que são dois processos diferentes, né, a perda do habitat e fragmentação, afetando genética e evolutivamente a espécie. Então, existe toda uma descrição da espécie no livro, e as espécies são apresentadas dessa forma, junto com uma série de outras informações que corroboram com a classificação dela na lista. Uma questão importante de ser mencionada é o déficit linneano, que é um termo usado na biologia para descrever a quantidade de espécies que não foram descritas, que não foram estudadas, e não tem como estudar as espécies que não se conhecem. E o problema é que muitas espécies são desconhecidas. E para a biodiversidade, isso é bastante preocupante. Não dá para se pensar em estratégias de conservação se não se conhece a espécie, ou mesmo quando conhecida, pouco se sabe. Então, espécies principalmente de tamanho corpóreo pequeno, que não foram descritas nem nomeadas, elas são usadas, esse termo é usado para essas espécies, déficit linneano, mas a ideia é essa, da falta de conhecimento sobre as espécies, sobre a biodiversidade do planeta. Um trabalho interessante é o do Meyer, de 2000, que é um trabalho que... Eita. Ai. Saiu. Bom, voltando, que é um trabalho que vai falar sobre os hotspots, que são ambientes com alto grau de endemia, com muitas espécies que só ocorrem ali. E geralmente são ilhas, são ambientes isolados, litorais, estuários, por exemplo, que concentram bastante espécie que só ocorre naquele ambiente. Então é bastante preocupante se pensar na extinção de uma espécie que não tem uma grande distribuição. Então a endemia é um fator bastante importante quando a gente fala de extinção, de categoria de vulnerabilidade, tudo. Porque as populações
que são extintas num determinado local, como a gente viu que a perda de hábitat, fragmentação de hábitat, são dos principais eventos que causam a perda de espécies, isso numa ilha, num ambiente isolado, é muito grave. Porque existem muitas espécies que só ocorrem ali. Então, muito provável que as espécies vão ser facilmente extintas com a perda do hábitat. Então, essa foi a apresentação sobre vulnerabilidade à extinção. A gente tratou dos principais livros, a gente mostrou aqui alguns dos livros que são importantes a nível internacional e outros a nível nacional, para se entender as espécies, para classificar as espécies em categorias de ameaça, então pensar em planos de ação para conservação. A gente viu várias características que são importantes para a classificação, o processo, né? A gente viu de forma rápida o processo para a produção das listas. Então, dentro da biologia da classificação, esses livros, da biologia da conservação, esses livros são muito importantes. Obrigada.